Olá, eu sou Leonardo, do canal Orientação para Concurso. Hoje eu vou falar sobre modalidades da educação e a Covid-19. E uma dessas modalidades ganhou importância desde 2020, com o advento da pandemia de Covid-19. E eu vou falar primeiro dessas três modalidades para depois comentar a respeito de uma dessas modalidades e a Covid-19. Eu começo com a educação presencial. O que é educação presencial? É uma modalidade tradicional em que os alunos e professores se encontram fisicamente em um mesmo espaço melhor dizendo, para as aulas. Ou seja, aulas ministradas em espaços físicos como sala de aulas, laboratórios e bibliotecas. Estimula o engajamento e a participação ativa dos alunos. Isso quer dizer o quê? Que há uma interação entre professores e alunos, possibilitando a troca de ideias e esclarecimento de dúvidas. E também tem o feedback instantâneo. Aí você tem um aprendizado em ambiente de grupo, estimula a colaboração e o trabalho em equipe. Resumindo, os benefícios: interação face a face, feedback instantâneo dos professores e a colaboração entre os alunos. Mas tem desafios, como por exemplo, necessidade de deslocamento, ou seja, a necessidade de você ir até a escola ou a instituição de ensino, rigidez de horários e a limitação geográfica. Isso quer dizer que não é em todas as ruas de um determinado bairro que você vai ter alguma escola. Na verdade, você tem que caminhar por vários metros e alguns minutos até chegar na escola. E ainda mais se o seu bairro não tiver uma escola e você ter que ir até o outro bairro. Educação à distância. O foco da live, do vídeo, melhor dizendo, é justamente a educação à distância. Acesso ao ensino por meio de recursos digitais e tecnologias da comunicação. Ou seja, os alunos têm acesso ao conteúdo e às atividades de aprendizagem por meio de recursos digitais, como, por exemplo, o computador, o celular, tudo isso conectado com a internet, né? Plataformas online, videoaulas, materiais didáticos e interações assíncronas com os professores. Ou seja, tudo isso proporciona a democratização do acesso à educação. Qual é a principal vantagem, o principal benefício? É a flexibilidade de tempo e local, permitindo que os estudantes estudem em seu próprio ritmo. Ou seja, você estuda de manhã em sua casa, aí para de estudar e vai cuidar da casa. Ou vai para o trabalho. Ou seja, você está flexibilizando seu horário de estudo e o local. Utilização de plataformas online, videoaulas, materiais didáticos digitais e fóruns de discussão para apoiar a aprendizagem. Agora, por outro lado, há uma necessidade de autodisciplina e organização por parte dos estudantes. Aí tem a ausência de interação presencial, você não tem o contato presencial.
e o potencial sentimento de isolamento. Você está estudando em sua casa, você está com aquela sensação de isolamento. E é preciso garantir a qualidade dos materiais e recursos utilizados como suporte técnico e pedagógico aos alunos. Esses são os desafios da educação à distância, que ganhou importância, ou seja, ficou mais evidente essa importância com a pandemia de Covid-19 em 2020. A semipresencial vai combinar elementos da educação presencial e da educação à distância. Aí você tem a questão da participação em aulas presenciais em determinados momentos e realização de atividades de aprendizagem à distância em outros momentos. Ou seja, parte do curso é realizada em encontros presenciais, nos quais ocorrem atividades práticas, debates, experimentos e interações diretas entre alunos e professores. A outra parte é conduzida de forma online por meio de plataformas digitais e recursos interativos. Ou seja, interação direta com professores e colegas durante as aulas presenciais, juntamente com a flexibilidade proporcionada pelas atividades online. Mas também tem desafios. Resumindo, antes de falar dos desafios, resumindo aqui os benefícios: otimização de tempo, a possibilidade de adaptação às demandas individuais dos estudantes e a ampliação das oportunidades de aprendizagem por meio de recursos digitais. Mas os desafios são esses. É necessário estabelecer uma estrutura organizacional clara e eficiente, garantir que os encontros presenciais sejam planejados e aproveitados de maneira significativa. Essa é a educação semipresencial. E um detalhe, gente. A educação à distância agora em diante vai ser semipresencial. Ou seja, você tem que se deslocar até um polo para poder assistir às aulas online, fazer as atividades também, participar dos fóruns de discussão. Tudo isso quando não tiver um feriado no dia que era para você ir para o polo. Tá entendendo? A partir de agora vai ser assim. A educação à distância será semipresencial. E agora, falando na educação à distância, temos que falar também da Covid-19. Segue um texto aí como reflexão. A EAD é uma forma de educação que cria a oportunidade de uma aprendizagem autônoma através da utilização de recursos didáticos organizados de forma sistemática, apresentados em diversos formatos de conteúdo e mídia, utilizados de maneira isolada ou combinada e transmitidos por diferentes meios de comunicação. Almeida, eu não sei se é o ator ou o autor ou a autora, falou isso aí há quase 20 anos atrás, lá em 2006, na obra Educação à Distância na Internet, abordagens e contribuições dos ambientes digitais de aprendizagem. E tudo isso torna essa modalidade de educação cada vez mais disseminada no mundo, principalmente após os acontecimentos da pandemia de Covid-19.
Olha, a Covid impactou, a Covid impactou diretamente o sistema educacional no mundo. A Covid impactou diretamente o sistema educacional de vários países, inclusive o Brasil. Aqui no nosso país, a Covid mostrou uma realidade muito triste. Olha essa charge aqui, ó. O filho pergunta para a mãe: Mãe, o que é essa tal de educação à distância? Aí a mãe responde: Ora, menino, é como está no nome. Uma educação bem distante da nossa realidade. Olha aí, ó. Por que o filho perguntou e fez essa pergunta para a mãe? É porque as escolas, lá em 2020, tiveram que adotar o ensino remoto. Cada um em sua casa. Cada um em seu canto. Só que tinha um problemão. E qual era esse problemão? Um grupo de alunos, no universo de milhões de alunos aqui no Brasil, não tem acesso à internet e nem ao celular. Esse é o problemão. E foi um problemão na época da pandemia. E ainda é um problemão. Esse grupo de alunos, no universo de milhões aqui no Brasil, não tem acesso à internet e nem ao celular. Quando eu falo do acesso à internet, é internet em casa. É internet em casa. Wi-Fi. E esse grupo de alunos foi muito prejudicado pela pandemia. O que acabou desestimulando a continuidade do estudo, dos estudos. Que é como vocês vão ver daqui a pouquinho. Aí por isso que a mãe fala, uma educação bem distante da nossa realidade. Justamente por conta disso. E daqui a pouco eu mostro uma imagem que vai, como é que eu posso dizer? Que vai trazer outra realidade. Mas olha só esses dados aqui, ó. Distribuição dos estabelecimentos públicos de educação básica que responderam ao questionário da pandemia em relação ao ajuste na data de término do ano letivo de 2020. Só lembrando que esse questionário foi aplicado ainda em 2020 no governo de Jair Bolsonaro, tá? Quando você vê que o percentual das escolas que responderam que sim, o Nordeste lidera com 61,6%. Em segundo lugar, o Norte do país, com 52,4%. Em terceiro lugar, o Sudeste, com 37,2%. Em quarto lugar, o Sul, com 29,1%.
E em quinto lugar no ranking, o Centro-Oeste, com 21,1% das escolas que responderam que sim, houve ajuste na data de término. Agora, ao contrário, as que responderam que não houve ajuste na data de término, aí o Centro-Oeste ficou em primeiro lugar, com 78,9%. Em segundo lugar, o Sul, com 70,9%. Em terceiro lugar, o Sudeste, com 62,8%. Em quarto lugar, o Norte do país, com 47,6%. E em quinto lugar, o Nordeste, com 38,4%. Resumindo, o Nordeste foi impactado bastante pela pandemia, principalmente no sistema educacional, tá? E quando você pega a média nacional, 46,4% das escolas responderam que houve ajuste na data de término. E que 53,6% responderam que não houve ajuste na data de término. Ó, agora esse gráfico aqui mostra em relação à quantidade de computadores. Aqui está considerando apenas um. Escolas que não têm computador e escolas que têm pelo menos um computador. A média nacional mostra que 21,6% das escolas não tem sequer um computador. E 78,4% disseram que tem pelo menos um computador. O que já é bom para o sistema educacional. Agora, quando você vai olhar, comparar as regiões, aí você vê uma discrepância. Olha o Norte e Nordeste em relação às outras três. Ó. Norte, 48,8% das escolas disseram que não tem sequer um computador. E 51,2% afirmaram que tem pelo menos um computador. É praticamente metade. Metade disseram que não tem e metade disseram que tem. Aí no Nordeste, 31,7% das escolas disseram que não tem sequer um computador. E 68,3% disseram que sim. Aí agora compare com o centro-sul do país. Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. Compare, ó. Sudeste e Centro-Oeste com os mesmos índices. Olha que interessante. Sudeste e Centro-Oeste com os mesmos índices. Isso foi em 2020, tá, gente? 2020. Ó, 6,5% das escolas lá no Sudeste e no Centro-Oeste disseram que não tem sequer um computador. E 93,5% nessas duas regiões disseram que tem pelo menos um computador. E o melhor resultado do país é a região sul. 3% disseram que não tem sequer um computador e 97% disseram que tem pelo menos um computador.
Estão vendo aí, ó, a discrepância que tem entre as regiões? Ó, aqui. Vejam essas duas imagens e tentam lembrar da charge. Quando o menino pergunta para a mãe o que é essa tal da educação à distância. E que a mãe diz que é uma educação bem distante da nossa realidade. Essas duas imagens mostram isso. Você vê aí, crianças estudando em casa. O menino, ele tem duas possibilidades. O celular, que ele estava usando. Aqui, ó. Que ele estava usando, ó. E o notebook. Isso quer dizer que na casa dele tem internet. Ou seja, a família dele tem condições. Assim como na casa dessa menina aqui, que não estava usando o celular, mas estava estudando, ó, pelo notebook, aqui, ó, notebook ligado. Tá vendo? Diferentemente da realidade dos estudantes de baixa renda, de famílias pobres, carentes, que não têm condições nem de ter internet e nem celular em casa. E essas duas imagens aqui mostram realidades diferentes. Enquanto que umas famílias têm condições, outras não têm. E o pós-pandemia foi muito complicado para a educação. Porque o Brasil não conseguiu recuperar níveis educacionais no pós-pandemia. Aí é onde houve o agravamento das desigualdades. É como eu falei, a questão da internet e do celular, que é um dos principais fatores de desigualdade no sistema educacional. Mas também tem outros fatores, como por exemplo a questão dos deslocamentos. Quem mora em áreas ribeirinhas, por exemplo, sofre bastante. Sofre bastante. Um outro fator que contribuiu bastante para isso, a evasão escolar. A desmotivação no desempenho escolar também. E o Brasil, por conta disso, não consegue recuperar níveis educacionais no pós-pandemia. E olha que já se vão 6 anos, viu? Desde o começo da pandemia. 6 anos. Ó, olha esses dados aqui, ó. A desmotivação no desempenho escolar, que ajuda também ao Brasil a não recuperar esses níveis educacionais. Ó. 69% dos estudantes reconhecem que a pandemia prejudicou seus estudos. Exatamente. Exatamente. A pandemia prejudicou bastante, principalmente famílias estudantes de baixa renda. Por quê? Porque não tem internet e nem celular em casa. Aí como é que eles iriam continuar estudando? Isso desmotivou bastante. A pandemia prejudicou e muito. 57% dos alunos afirmam que a vontade de estudar diminuiu ou diminuiu bastante. Aí, ó.
E isso aí, gente, reflete bastante nos níveis de emprego. Reflete bastante na questão de emprego, questão de trabalho, essas coisas. Porque hoje em dia, para você ter, por exemplo, um grande salário, você tem que ter o quê? Nível superior. Estão entendendo? Aí a vontade de estudar diminui bastante. E o percentual mostra isso. E 74% afirmam ter aprendido pouco ou nada. Aí, ó. Né? São questões que desmotivam bastante. É o que ajuda também o Brasil a não recuperar níveis educacionais pós-pandemia. E olha a imagem que vocês podem verem, melhor dizendo, é de uma escola já em 2021, uma escola com volta às aulas presenciais, só que com limitação. Limitação. Aqui vocês estão vendo uma professora e 4 alunos. 3 meninos e uma menina. Acho que já é adolescente. Assim, já praticamente adolescentes, né? Dá para perceber que é uma escola que tem condições financeiras. Por quê? Porque os 4 alunos estão com notebook. Estão usando o notebook. Então posso supor que é uma escola que tem acesso à internet. O que já ajuda bastante na questão do aprendizado. E como vocês podem ver, pelo que eu estou falando aqui, aliás, podem perceber pelo que eu estou falando, que a EAD, a educação à distância, ganhou mais importância. Estão entendendo? Mas assim, ó, esses números aí mostram uma triste realidade no sistema educacional brasileiro. Muitos alunos não querem mais voltar a estudar, justamente por conta de tudo isso, que não aprenderam nada ou pouco, que a vontade de estudar diminuiu ou diminuiu bastante e que a pandemia, né, a Covid, prejudicou bastante os estudos. Olha, aqui a gente chega no final da apresentação desse vídeo. Em 2021, teve a volta às aulas presenciais. Só que aí, é, os pais não se sentiram seguros para mandarem seus filhos para as escolas. Melhor dizendo, para mandar seus filhos para as escolas. Porque já foi com a pandemia em andamento. Aí então, o que as escolas fizeram? Colocaram um profissional, como esse, ó, um profissional que iria ser o responsável por fazer a transmissão da aula
para o formato online. A transmissão da aula ao vivo, naquele momento. E para isso, tinha que ter uma ótima infraestrutura, como o computador e uma câmera. Olha aqui, uma câmera fotográfica, por exemplo. E, é claro, acesso à internet. E isso ajudou bastante aos pais que não quiseram mandar seus filhos para as escolas naquele momento. E isso ajudou bastante. Por quê? Porque os filhos continuaram tendo acesso às aulas, mesmo de forma à distância. Ou seja, usando a educação à distância. E para terminar, eu queria falar sobre a tecnologia nas escolas do Brasil. 66,2% das escolas de educação infantil oferecem internet. O que isso quer dizer? Quer dizer que de cada 10 escolas, 6 têm internet. 6 delas têm internet. É um número razoável, que poderia crescer mais. 54,4% das escolas de ensino fundamental têm pelo menos um projetor multimídia. O que isso quer dizer? Que do conjunto de 10 escolas que ofertam ensino fundamental, metade delas, ou seja, 5, tem projetor multimídia. Pelo menos um projetor multimídia. Essas escolas têm. E agora, olha o número interessante aqui, ó. Esse aqui, ó. 80,4%. 80,4% das escolas de ensino médio tem internet banda larga. Que já é bastante. Já ajuda bastante, gente. Isso quer dizer o quê? Que de cada 10 escolas de ensino médio, 8 delas têm internet. Ou seja, vão ter Wi-Fi. Entenderam aí? É isso, gente. Eu fico por aqui. Até a próxima oportunidade. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, canal Orientação para Concursos, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação quando tiver novos vídeos. Até a próxima!